nosso convidado já está aqui, o professor Cidinho Marques. A gente vai falar sobre os benefícios do Mindfulness. E aí, você sabe o que isso significa, gente? Então, você vai ver já já aqui quais são as habilidades, né, que podem ser desenvolvidas a partir deste método. Seja muito bem-vindo, Cidinho. Muito obrigado. É uma honra, um prazer, uma alegria e, sobretudo, é uma satisfação poder falar deste assunto que, mais do que importante na sociedade moderna, é necessário. Nunca foi tão importante. Para você ter uma ideia, o Reino Unido, há cerca de 3 anos, um pouco antes da pandemia, eu acho, o Reino Unido baixou um decreto, os 3 países do Reino Unido, obrigando todas as escolas a usarem Mindfulness no ensino fundamental, dada a importância dela para a saúde mental, sobretudo. Então, te agradeço o convite, porque, como educador, é uma oportunidade de cumprir o meu trabalho de uma forma mais ampla, já que eu estou na Band e estou com você. Maravilha, gente. Olha, e realmente, hoje, Cidinho, eu até penso exatamente isso, que faltam alguns detalhes, né, nas nossas escolas, né, quando se diz respeito à educação, né? A gente está muito acostumado com a grade comum, né, que a gente, enfim, matemática, português e tal, mas tem alguns outros detalhes que a gente precisa para a vida, né? Por exemplo, educação financeira, eu acho que é algo que deveria estar na grade curricular desde sempre, desde os pequenininhos, né, educação financeira. Esse outro detalhe do Mindfulness, né, que também, gente, são detalhes, né, que você abrindo a sua caixinha e observando o mundo de uma outra maneira, você consegue, né, ter uma vida mais plena, e isso pode iniciar, né, desde cedo, né, Cidinho? O que mais você acha que falta, assim, na educação e que os pais que estão nos assistindo hoje devem, por conta própria, né, já iniciar aí com seus filhos? Você acertou em cheio quando você colocou o dedo nessa ferida. Eu digo ferida sem nenhum prurido, porque, afinal de contas, de uma certa forma, o mundo está meio doente. Nós estamos meio adoentados em termos globais. E a razão principal dessa predisposição a tantas doenças é a saúde mental, é a saúde emocional. A pandemia contribuiu? Sim, mas a pandemia foi apenas um acelerador de partícula. Na verdade, o ser humano, nós já vínhamos desenvolvendo muitas coisas boas na área de tecnologia, as ciências todas se desenvolveram, etc. Mas no sentido da maturação emocional, nós fomos deixando para lá, e hoje o resultado é que os consultórios de psicólogos estão superlotados, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Nunca se vendeu tanto remédio tarja preta, nunca se vendeu tanto ansiolítico no mundo. E a família e a escola, que são locais onde as crianças e os jovens e os adultos da universidade também têm uma oportunidade de aprender a modificar o seu mindset, como se fala hoje em dia no jargão da moda, né? O jeito de pensar do adulto. E a escola, como educador há mais de 40 anos, eu posso falar a você com toda tranquilidade que a escola também avançou bastante, mas a escola está defasada muito nesta área de não só o comportamento social das pessoas com as pessoas, o tal do relacionamento interpessoal, mas do relacionamento das pessoas com elas mesmas. E aí entra mindfulness e outros recursos vindos da filosofia oriental, a meditação, como sendo uma coisa que não só é útil, funciona e está sendo super procurado. E olha, e em relação a essa visão, né, do mindfulness, durante a vida, né, a gente costuma, vamos dizer que meio que excluir as crianças de determinados temas, né? Então, talvez esse tema mindfulness, até o nome, né, é um nome mais rebuscado. Não, uma criança não vai entender o que isso significa. Mas eu acho que a gente começa aí a criar essas crenças limitantes, né, achando que a criança, por ser jovem, por ser imatura, não vai desenvolver e não vai conseguir entender aquele assunto. E a gente está completamente errado sobre isso. Né? Mais uma vez você acertou na mosca, porque os temas tabus que ainda existem, por incrível que pareça, em pleno século XXI, os temas tabus na escola e na família, muitos deles ainda persistem. E a falta de acesso e de clareza e de uma conversa aberta sobre isso, como, por exemplo, sexo, morte, espiritualidade, essa questão da religião, não vou nem falar de religião, mas da espiritualidade como um todo,
porque a escola é tida como uma entidade laica e não pode utilizar-se do seu currículo para trabalhar isto, terminou que tanto a família como a escola abafaram esses assuntos. E na hora que você fala em coisas desse tipo, ainda existe um certo mal-estar, não é total, não é generalizado. Já há escolas de vanguarda, não só aqui em São Luís, como no resto do mundo, que estão revolucionando o currículo. O Brasil está um pouquinho defasado. Agora, em relação a mindfulness, eu acho que talvez um termo, um sinônimo, uma tradução que está sendo muito utilizada é a meditação da atenção plena. Eu acho que isso não só é mais claro para o telespectador, para você que está nos vendo, mas atinge a todas as faixas etárias. Todo mundo sabe que estamos precisando de atenção plena, de foco. Quem é hoje que não sofre com a falta de foco? No trabalho, nos estudos, nas leituras e na vida como um todo. Por quê? Porque estamos vivendo uma fase da história da humanidade onde as informações elas nos chegam de forma exagerada, há uma quantidade imensa, talvez até desmedida de informação. E o resultado disso é que as pessoas perderam, ou vêm perdendo, as pessoas que eu falo somos todos nós. A gente vem perdendo a capacidade de focar. Ou então a gente lê uma página de um livro e depois já não lembra mais do que leu. Por quê? Porque o cérebro também está pedindo socorro. Então, a meditação da atenção plena, que era uma coisa mais para adultos, para místicos, para os monges, né? Porque a meditação da atenção plena, ela é tão antiga quanto a meditação transcendental. Não é uma coisa nova. Está na moda agora, mas não é uma coisa nova, ela é milenar também. E a meditação da atenção plena, ela chega como uma espécie, não vou dizer de uma panaceia que resolve tudo, afinal de contas a vida do ser humano é muito complexa para ser resolvida com uma ou outra mexida aqui na nossa mente. Mas a atenção plena é algo não só necessário para os estudos, para o trabalho, mas sobretudo para a saúde. Quais são os principais pilares, se é que a gente pode numerar assim no mindfulness ou na atenção plena? É a mesma coisa, tá, gente? Atenção plena ou mindfulness é a mesma coisa. Eu diria que eu destacaria, eu poderia numerar vários pilares que sustentam os benefícios da mindfulness ou da atenção plena, mas eu vou destacar 3. O primeiro deles é a respiração. A gente como se desaprendeu de respirar. Se você observar uma criança no berço logo depois que ela nasce, você vê que ela respira diferente. Ela nasceu sabendo respirar. Quando ela teve a primeira respiração, ela fez alguma coisa fisiologicamente inata, que é a natureza que Deus nos deu. Mas depois ela cresce e começa a se assoberbar, começa a viver uma vida de estresse, de correria. E todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo está correndo, não sei bem para onde, mas está todo mundo correndo. Então, em vez da respiração diafragmática, que é aquela onde a criança estufa a barriguinha, né? A gente está respirando mais aqui para cima. E o resultado disso prático é de que a gente perde pelo menos 50% do oxigênio que precisava. Então, não só para mindfulness, mas para qualquer meditação, respiração é o primeiro elemento, o primeiro pilar. O segundo, indubitavelmente, é a questão de querer. Eu quero estar comigo. Eu quero estar conversando com o universo. A gente vive numa sociedade, todos nós, onde nós somos seduzidos muito facilmente por um mundo exterior. A gente acha que a felicidade está fora da gente, que tudo vem de fora. Inclusive a infelicidade também vem de fora. E a gente se esquece de que tudo começa aqui dentro, né? É como diz um ditado chinês que eu adoro, que diz que felicidade é uma porta que só se abre por dentro, não por fora. Então, ficar consigo, querer ficar consigo, suportar ficar consigo. Às vezes a gente não suporta ficar com a gente mesmo, né? Então, na mindfulness, você precisa querer. Tipo assim, eu vou encarar, me ver, eu vou encarar conversar comigo, eu vou encarar saber que eu tenho esses pontos fortes e esses pontos fracos. E o terceiro pilar, que também não é o menos importante, né? Não está nessa ordem de importância, indubitavelmente, é a questão da análise dos seus valores. Você falou em crenças limitantes, e eu achei belo, muito oportuno que você tenha falado essa palavra.
transformar essas crenças limitantes em crenças libertadoras. A gente nasce com um potencial inato, herança, genética, sei lá, a gente nasce com isso. Mas quem faz a nossa mente somos nós e o meio ambiente. E esse meio ambiente, junto com a nossa aceitação, termina dando para a gente uma limitação, um caminho que muitas vezes ajuda e muitas vezes nos priva. Então essa aceitação, a coragem de se aceitar e a humildade também de aceitar que precisa melhorar isso e aquilo, são coisas que a Mindfulness pode prover. Maravilha, gente. Olha, adorei o nosso papo aqui. Eu acho que a gente conseguiu, né, esclarecer um pouquinho do que significa o Mindfulness. E se você quiser mais informações, né, professor Cidinho Marques tem livros publicados, né, tem muita coisa bacana. E eu tenho certeza que vocês vão adorar todo esse conteúdo. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui hoje. E fica à vontade para fazer o convite para as pessoas saberem um pouco mais e trabalhar com os filhos também a respeito do Mindfulness. Eu que agradeço não só o convite honroso de estar com você e com a Band novamente, e também agradeço a atenção dos telespectadores, mas já que você me deu a oportunidade, eu vou convidar as pessoas a participarem. O Instituto Iluminar, que é o instituto que eu dirijo, voltado para a saúde mental e bem-estar, sobretudo emocional, oferece meditações semanais, às quartas-feiras, às 7h15 da noite. O telefone é 99210-6021 e ligando para esse número as pessoas podem reservar suas vagas. É gratuito e as pessoas podem, uma vez por semana, pelo menos, ir praticar. Se bem que o ideal é fazer um curso completo para ficar mais ainda preparado. Fora isso, tem uma infinidade de livros, uma infinidade de materiais na internet que as pessoas... Existe no próprio YouTube, meu Deus do céu, muita coisa sobre muita prática de meditação. Hoje em dia as informações estão assim muito fáceis. E como você falou em livro também, vou me permitir fazer comercial do meu último livro, que chama-se Pensando Fora do Ego, e que pode ser encontrado tanto na livraria Amei, lá do Shopping São Luís, como na loja Mundo Verde, também no Shopping São Luís. Neste livro, Pensando Fora do Ego, a gente trabalha o tanto que o ego pode interferir nessa falta de paz que a gente tem, como também tem um capítulo reservado para Mindfulness. Então, fica o convite para a leitura, o convite para visitar o Iluminar e, mais uma vez, o meu agradecimento de estar com você pela segunda ou terceira vez. Obrigada, viu, Cidinho?